E aí, galera do canal que não existe, tudo bem? Tudo. Seguinte, hoje então, uma aula gravada pra gente sobre um conteúdo que vocês já estão estudando em Tech Studies, que eu já conversei com o professor Wesley e já vi até que vocês têm no Geek algumas atividades sobre. Que o nosso conteúdo é máquinas simples. A nossa habilidade é analisar historicamente o uso da tecnologia. Errei, não é essa habilidade. É discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, eu já sei que você já tem conhecimento de quais são as máquinas simples, qual é o funcionamento dela, porque quando a gente pensa máquina, a gente pensa diretamente em um objeto, em algo, né? A gente pensa em tecnologia, pensa em robô e etc. Mas quando a gente fala de máquina simples, às vezes a gente está falando de uma rampa, colocou uma madeira, fez uma alavanca. Então, tudo isso ajuda no nosso dia a dia. E quando a gente pensa na história da humanidade, o quanto isso foi importante. Um exemplo disso são as pirâmides do Egito. Como construir aquelas pirâmides daquele tamanho, com aqueles blocos de areia tão imensos? Usando uma máquina simples, que foi a... Não vou falar, vocês vão ter que descobrir. Tá bom? Então, aqui eu coloquei 2 vídeos rapidinhos para vocês assistirem. A aula é só assistir esse vídeo. Na semana que vem, na próxima aula, na verdade, a gente vai fazer a atividade e vai discutir sobre. Não precisa copiar, porque eu sei que vocês já copiaram muita coisa em Tech Studies. Então, vou maneirar essa aí para vocês, tá bom? Então, observem quais são as máquinas simples, quais são as utilizações e pensem nisso ao longo da história. Quando a gente pensa lá em quando teve a mudança da sociedade, que foram surgindo novos problemas, como essas máquinas simples conseguiram resolver isso, tá bom? Vou dar o play aqui, só assistir, semana que vem a gente conversa, tá ok? Beijo, tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e o tema da nossa aula de hoje é máquinas simples. Quando a gente fala de máquinas, o que vem na sua mente? Você pensa em máquinas de lavar, máquinas de cortar cabelo, muitas máquinas, mas não são dessas que eu estou falando. Eu estou falando de máquinas mais simples do nosso cotidiano. Qual a definição? As máquinas simples são pequenos instrumentos que a gente usa no nosso cotidiano, pequenas coisas que vão facilitar o nosso trabalho, que vão tanto reduzir o nosso esforço para fazer algo ou que vão facilitar algum movimento. Usando-as, nós conseguimos transmitir o nosso movimento para elas. Assim, está muito vago isso, como assim reduz a... Vamos ver. Nós temos 3 modalidades de máquinas simples. As alavancas, mas isso aqui é uma tesoura, não é uma alavanca. Alavanca você pensa o quê? Né? Uma vara, algo que vai prender para aumentar, para reduzir ali o impacto de algo, né? Pensa em salto em vara, por aí, uma alavanca tem essa ideia. Ou tem também, deixa eu vir para o lado de cá, roldanas ou polias, isso você já viu em algum lugar, né? Alguma obra, construção. E uma terceira máquina simples, do nosso cotidiano também, planos inclinados. Ladeiras, subidinhas, o que seria da nossa vida se não fosse aí os planos inclinados? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos falar primeiro sobre as alavancas. As alavancas precisam ter uma barra rígida e tem 3 pontos diferentes. Como assim? Característica de alavanca. A alavanca ela tem um ponto fixo. Vamos usar a tesoura como exemplo? Vou pegar aqui minha tesoura. A tesoura, ela tem então aqui no meio um ponto fixo, correto? Não se move, está aqui o ponto fixo. Então, toda alavanca ela tem que ter um ponto fixo, ou também chamado de ponto de apoio. Olha aqui, ponto de apoio. Aqui está o ponto de apoio. Ela tem que ter um local onde a gente faz a força. No caso da tesoura, que é onde a gente coloca o dedo, onde a gente faz a força. E a extremidade, onde a gente vai cortar, é onde faz a resistência. Resistência, ela faz oposição, ela faz uma dificuldade ali na sua força. Então, pensa bem. Imagina, você conseguiria quebrar algumas coisas, cortar sem a tesoura? Pode ser que sim. Mas a tesoura ela vai facilitar o seu trabalho, você vai aplicar a força sobre o material resistente e você vai conseguir fazer a sua atividade, seu movimento.
Então, você entendeu aí os 3 pontos? Então, toda alavanca vão ter esses 3 pontos. Vamos observar? Olha o caso aqui. Então, ponto de apoio, ponto da resistência e o ponto da força. Nesse caso aqui, vou te mostrar, meu quebra-nozes aqui. Coloco aqui, né, a minha noz. Então, repara que a posição mudou. Agora, o ponto fixo, ele está lá na extremidade, ó. O fixo é aqui. Se faz diferença, a gente acaba classificando de forma diferente. Porque essa que o ponto fixo é no meio, eu falo que ela é uma alavanca interfixa. Toda a gente vai começar com inter. Essa é a interfixa, porque o ponto fixo, o ponto de apoio está no meio. Agora essa aqui, repara, o ponto fixo está aqui, a resistência está aqui e olha a força onde é que está. Então, eu tenho força numa ponta, resistência no meio e o ponto fixo na outra ponta. Se a resistência está no meio, olha o R no meio, eu chamo ela de interresistente. O ponto da resistência, ele está ali no meio. Vou te dar aqui mais um exemplinho aqui. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, você quer pegar algo quente, você quer, por exemplo, um churrasco, brasas. Essa é uma versão menor. Você pode ter, essa é uma versão menor, não, essa é uma versão média. Essa é uma versão menor. Pinça. Imagina eu pego um mais compridão desse aqui. O meu ponto de resistência, ele está aqui, né? Vamos pegar aqui, vamos pegar alguma coisa, vamos pegar aqui um papel. Pronto. Meu ponto de resistência, ele está aqui, correto? O ponto fixo está no ponto de cá. Agora, a minha força, ela vai, ó, aqui no meio. Nessa brincadeira, se a força está no meio, se a potência que eu coloco, ela está no meio, na pinça a mesma coisa, eu chamo de interpotente, porque a potência, ela está no meio. Isso é legal. Mas sabe o que é curioso, o que é interessante? No nosso corpo, ele é cheio de alavancas. Então, o nosso corpo, a gente pensa, o corpo humano é uma super máquina. Fisicamente, cientificamente, ela tem várias alavancas. Vamos observar isso no corpo? Coloquei aqui o exemplo de uma. Tem aqui um objeto, vou pegar aqui o meu martelo. O martelo, ele é um tipo de alavanca? Com certeza. Eu vou apoiar ele aqui. Eu tenho, então, repara, a minha resistência na ponta, um prego que eu quero tirar. O ponto de força lá na outra extremidade e o ponto de apoio está aqui no meio. Nessa brincadeira, então, eu chamo ela de alavanca interfixa. O ponto de apoio, o ponto fixo está no meio, a resistência está lá na extremidade e a força está aqui. Assim, olha, então até um martelo é uma alavanca? Com certeza. E aí, toma aqui, fazendo esse exemplo, eu tenho aqui o meu músculo, os músculos no nosso corpo. Quando você pensa então nessa super máquina chamada corpo, os músculos são responsáveis pela força, pela potência. Faz sentido, né? Os nossos ossos, eles vão fazer o trabalho da barra rígida. Sabe, repara, todos eles têm uma barra rígida. Essa parte aí, isso fica com os ossos. E aí, a parte da resistência, ela vai variar. Às vezes vai ser um objeto, vai ser uma outra parte do corpo que faz resistência. E o ponto de apoio, o ponto fixo, são as nossas articulações. Assim, a articulação é o que mesmo? É o ponto de encontro entre os ossos. Então, no nosso exemplo aqui, olha aqui. Tem aqui, nessa mão, está segurando esse martelo. Esse martelo, ele está fazendo resistência, está pesado aqui. O músculo está fazendo a força, a parte potente, e o ponto de apoio aqui na articulação. E se a força daqui for muito grande? Pode ser que eu não consiga. Eu tenho que me apoiar em algum lugar. Com certeza, ele é o ponto de apoio, é o ponto fixo. Muitos movimentos, dependendo da força que tiver aqui, sendo aplicada em nossa mão, algo muito pesado, vai ser muito difícil. Agora, se eu apoiar esse cotovelo, eu consigo fazer esse movimento. Então, é uma alavanca. Nossos tornozelo, braço, nós temos várias alavancas. Vou te dar um exemplo de uma máquina, de um esquema de alavanca de máquina simples no nosso corpo.
Já aconteceu com você de você estar dormindo, cochilando, aí fica a cabeça caindo para frente? Sabe aquela coisa assim, bem vovó, vendo televisão? O que está acontecendo? O centro de gravidade ele está no nosso rosto, ele está nessa parte frontal. Logo, há uma resistência, a tendência é cair para frente. O nosso músculo, a nossa musculatura do pescoço, ela está aqui fazendo força aqui, ó. Volte, se equilibre, que a tendência é cair para frente. Então, eu tenho aqui uma resistência, eu tenho, então, a força da musculatura atrás equilibrando e eu tenho articulação. A articulação lá no meio, lá em cima do nosso pescoço, fazendo essa movimentação. Você fala, gente, então isso é a alavanca? A alavanca. E você sabia que os nossos pés também são alavancas? Alavancas muito potentes, inclusive. Alavancas que a gente categoriza do tipo interresistente. Porque a resistência ela está no meio. Você pensa, como assim? Pensa no teu pé. Pensa que o peso do nosso corpo ele está fazendo resistência. Correto? Quem é que vai ter que ter ali o ponto fixo para estar lutando ali para se movimentar? Quem vai fazer esse ponto é a ponta do pé. Sabe assim, aquela coisa de ficar na ponta do pé? Cada andada, cada passada, o ponto fixo na ponta do pé. E de quem é que tem a força para você fazer esse movimento? A chamada batata da perna, a musculatura da panturrilha. Ali que vai ter a força para você se movimentar. Então, eu tenho o corpo fazendo resistência com todo o peso. Quanto mais peso, mais difícil fica. A minha batata da perna, a panturrilha, essa musculatura ali, fazendo força para esse movimento. E a ponta do pé, sendo o ponto fixo para a gente ficar na ponta do pé, para a gente se deslocar. Assim, olha, então até isso é uma alavanca. Até isso é uma alavanca no nosso corpo. E vale comentar que o tipo de alavanca mais comum no nosso corpo é desse tipo. Esse tipo de alavanca, que a gente chama de uma alavanca interpotente, a gente chama de alavanca de velocidade. Então, a gente pode configurar que o nosso corpo é uma máquina que ela está mais adaptada à velocidade. O segundo tipo de alavanca é o tipo que é mais com aquele perfil de equilíbrio. Então, a gente fala assim, nosso corpo é uma máquina de força. Não tanto. A gente tem mais alavancas de velocidade e de equilíbrio do que alavancas de força. Show? Aí a gente avança um pouquinho nesse tipo aqui. Então, falamos de alavancas, as roldanas ou polias. O propósito desse tipo de máquina simples é maravilhoso. Fazer a gente reduzir força no que a gente precisa fazer. Imagina que esse super peso aqui, essa super caixa, vamos colocar assim, vamos dizer que ela tem aí 40 quilos. Você está em cima tentando puxá-la. O trabalho é muito grande, a força necessária é muito grande. Se eu prendo uma polia no teto, coloco uma corda, fica muito mais fácil fazer esse trabalho. Então, a missão de uma polia de uma roldana é reduzir a força necessária. E, inclusive, em muitos casos, ela acaba assim, ela reduz a força e ela também muda o sentido. Porque agora eu posso fazer de cima para baixo, que é mais fácil. E sabe o que é interessante em outros casos? A nossa polia, que ela tem um ponto fixo. Você já viu polias que tem várias dessas? São polias que reduzem ainda mais, pela metade, a força necessária. Quanto mais eu tenha essas roldanas, menor vai ser a força necessária. Olha que interessante. E, para fechar, para concluir a nossa aula, a gente fala então do plano inclinado. O plano inclinado, você vê aqui que eu tenho que subir algo numa ladeira. Dependendo do ângulo dessa ladeira, se ela estiver mais inclinada, o desafio é maior, né? Agora, o que seria do nosso cotidiano sem esses pequenos planos inclinados para facilitar o trabalho, para encurtar certas distâncias, para reduzir o trabalho da gente subir em algo vertical? Muito mais difícil. Então, você pegou aí a importância dessas máquinas no nosso cotidiano e como, de fato, elas facilitam a nossa vida, reduzindo força, reduzindo o esforço e o trabalho necessário para a gente realizar atividades? Alavancas, polias e roldanas e planos inclinados. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos da física. E aí eu aposto que essa palavra já dá uma assustada.
Calma aí que na verdade você vai perceber que no seu dia a dia várias coisas, vários conceitos têm toda a relação com física. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje, quando a gente começa falando de quê? De máquinas simples. Tá. O título já me pensa o seguinte, já me vem a questão de máquinas e aí eu já vou para aquela coisa toda mirabolante. Uma máquina de costura da minha avó, um cortador de grama, enfim. Essas máquinas não são simples, como diz aqui o nosso título. Na verdade, elas têm todo um processo mecânico envolvido. Opa, mecânico? Sim, tem motor, tem energia elétrica que passa lá, não é nada tão simples assim. Tanto que para fazer uma coisa dessa, né, demanda um pouquinho mais aí de estudo. Mas nada é impossível. A gente pode ir vendo por aí que não é nada tão complicado, que é esse o objetivo. Perceber que física é legal e que dá para usar e aplicar no dia a dia. Bom, sobre as nossas máquinas simples, o que são então, basicamente? São dispositivos capazes de alterar forças, e a gente vai discutir já já sobre isso, ou simplesmente mudá-las de direção e sentido. Eu acho que para ficar mais claro, antes de eu falar das forças, vamos entender a diferença de direção e sentido, que eu percebo que isso traz um pouquinho de dificuldade para muitos de nós. Vou usar esse termo que eu acho bem legal, porque às vezes confesso que também posso me confundir ali. Normal, né, gente? Confusão existe o tempo todo. Direção. Vamos pensar na direção então. O que é a tal da direção? Direção a gente vai ter trabalhando principalmente horizontal e vertical. E o sentido? Depois que a gente tem uma direção, vamos pensar na horizontal, a gente pode ter o sentido direita ou esquerda. E no caso da direção vertical, a gente pode ir para cima ou para baixo, ok? Então, ficou claro que a direção e sentido? Vamos então entrar realmente no que são máquinas simples. Nessa aula, a gente vai falar das polias ou roldanas. Escolhe o nome que você gosta, mas eu acho importante a gente saber que as duas coisas, as duas palavras têm o mesmo significado, é o mesmo objeto. Para isso, antes de eu entrar mais falando na função dela, deixa eu mostrar para vocês uma polia ou roldana. Olha que belezinha, ok. Tá um pouquinho enferrujada, grande talvez para o que eu precise, mas isso aqui é uma polia. Qual que é a ideia dessa polia? Por dentro aqui, ó, passa o quê? Uma corda e percebe que ela gira. Isso aqui é um facilitador na nossa vida. E aí eu vou perguntar para você, onde é que você vê isso aqui no seu dia a dia? No seu cotidiano? Aqui na lousa já tem o quê? Uma dica, ó, um guindaste. Aqui em cima a gente tem o quê? Uma polia, que ela serve o quê? Nesse caso, para subir um certo objeto. Normalmente, para o guindaste, sobe coisas bem pesadas, tá? Pesadas, olha essa palavra, pesadas. Cuidado que quando você sobe numa balança, você tem o hábito de falar, eu peso tantos quilos. Ok, isso não é peso, é massa. Vamos deixar bem claro que existe uma diferença entre peso e massa. A palavra correta é eu peso tanto? Não, a minha massa é tanto, porque tem uma diferença. Aqui eu vou usar peso, porque não é o que a sua balança mede. Depende de outros fatores, que num outro momento a gente conversa sobre isso. Mas só para você entender essa diferença de palavras. Tá, então falei lá, mostrei para vocês o que é uma polia roldana. Mostrei dentro do guindaste. Mas, poxa, só num guindaste? Me dá um outro exemplo? Você consegue pensar em mais algum exemplo de polia ou roldana? Vamos pensar. Vai, foca lá. Quem aqui mora em apartamento? Ou quem já foi no apartamento? Ou quem já viu alguém no apartamento, o quê? Colocando a famosa roupa no varal. Normalmente, nos apartamentos, os varais ficam lá no teto, já repararam? Se não, tá aí uma dica. Vai na casa do vizinho, vai na casa da avó, da tia, enfim, do periquito papagaio e vai olhar esse varal. Como é que ele funciona? Ele tem a tal das polias, só que elas são pequenininhas, não é aquela coisa gigante mesmo, porque a gente não precisa dessa super polia para levantar o nosso varal. Já imaginou esse trambolho no teto da sua casa? Não seria tão legal, né? Mas enfim, qual que é a ideia? Qual é a ideia principal? São o quê? São polias fixas. Elas ficam presas no teto. Todas elas estão presas no teto. Você puxa a cordinha, o varal sobe. Você solta a cordinha, o varal desce. Ele é um facilitador da nossa vida. Porque não dá para pegar o banquinho e ficar subindo para pôr roupa no varal. Ou então aquele varal que fica no meio do caminho, você vai e tromba. Então, os varais de teto, eles apresentam polias fixas. Tá, então vamos pensar lá, vamos ver realmente essa função
da polida rodando. Que então, função, elevar verticalmente. Olha o varalzinho, o que ele faz? Sobe e desce, vertical, que é o quê? Direção. Tá? Um corpo por meio da aplicação de uma força em cordas ou fios. Hã? Não, calma aí, vamos lá. Olha meu exemplo aqui. Tá lá o seu varal. Vamos imaginar que isso aqui é seu varal. Olha que coisa bonita, seu varal. O que você faz? Uma força. Força na física, a gente representa por essa letrinha aqui, ó. Não assusta, é só um F de força. Olha que mágico. Maiúsculo, por favor. Ok? Então, a força é representada por o quê? Um F maiúsculo. Faço a força e ele faz o quê? Ele eleva verticalmente o meu varal. Só que nesse caso, o que acontece nessa forcinha que eu fiz? A força que eu faço para subir o meu varal, ela é exatamente o peso de tudo, seja o varal, as roupas, o que tiver pendurado lá. Então, ela só serve como um facilitador. Eu adoro essa palavra. O que é um facilitador? Gente, que facilita. Facilita a vida, porque subir no banquinho, como eu expliquei, não é viável. Falei do varal, falei então para vocês da polia fixa. Você consegue pensar no seu dia a dia onde mais aparece polias fixas? E aí? Vamos pensar em mais um caso? Já foi em construção, além do guindaste? Já viu numa construção que o pessoal, muitas vezes, que tem mais de um andar, a galera que trabalha lá, você já pensou toda vez subir com um balde de cimento para o andar de cima, para poder fazer o trabalho? Ah, mas professor, eles fazem o cimento lá. Ok, mas tem coisa que a gente precisa subir, não tem como. Então, muitas vezes, eles usam polias fixas. Põe lá o baldinho, coloca as coisas, o amigo aqui embaixo, ó, puxa a corda, sobe o balde de cima, pega. Facilita muito, é rapidão, galera. Outro exemplo, você aí, essa pessoa que adora o quê? Ir à academia. Meu caso, bom, isso é motivo para outra aula? Talvez. Quando você vai na academia, tem aquele monte de aparelho, o que você faz? Olha para eles, tem toda uma sequência que você tem que ir lá fazer os exercícios. Vamos pegar um exemplo de um aparelho, de um exercíciozinho que você faz só esse movimento aqui no braço. Vai, foca, vê se você consegue pensar. Nesse aparelho da academia, o que ele usa? Ele tem lá um monte de pezinho que você quer forte, coloca lá no final. Eu que sou toda essa pessoa, coloco lá no 1, 2, porque né, chega uma hora que cansa. Vou fazer esse movimento. Esse movimento tem uma corda, pensa que tem uma barra aqui, tem uma corda que passa onde? Brasil? Onde que ela passa? Aqui. Passa lá, movimenta e sobe o peso. Esse é um outro momento, uma outra vantagem de se usar, então, uma polia fixa. Tá, vamos falar da móvel? Então, o que muda de uma para outra, além do óbvio que o nome já traz? Fixa tá presa no teto. Imóvel tá solta. Mas solta assim? Não. A corda, o fio, enfim, tá preso no teto, mas ela não tá. Então, quando eu fizer, olha lá o F, uma força aqui, o que vai acontecer com essa polia? Vai se movimentar, por isso que ela é chamada de polia móvel. Mas ela sozinha não faz milagre. E aí que a gente vai fazer o quê? Associá-las, juntar essas duas. E aí eu venho aqui para dois exemplos. Deixa eu pegar meu giz aqui para a gente conversar melhor, que gosto de dar uma riscadinha. Acho que ajuda. Isso é muito legal, gente. Estudar física tem que rabiscar, tem que desenhar, tem que entender o que está acontecendo. Não tenha medo. Desenha mesmo, apaga. Risca, apaga. Vai lá com fé. Olha aqui. Coloquei lá um certo objeto. Vamos pensar que esse objeto tem um peso, vou colocar um número tranquilo, chamado aqui de 20. 20 o quê? Lembra que peso não é massa. Tem uma unidade, eu vou chamar, tá? Não se preocupem com isso. De N. Ah, é N de Natália? Não, sinto muito, adoraria, mas é N de Newton, ok? Que foi o cara que meio que descobriu esse rolê todo. Uma outra hora a gente conversa. Bom, pesa lá 20 newtons. Observa, tô aqui. Eu aqui toda maravilhosa, tentando puxar. Nossa, como eu sou bonita, gente. Tentando puxar essa cordinha. O que vai acontecer? Os meus 20 newtons, que é a força, peso desse bloquinho, vai estar aqui nessa cordinha, ó. Quando ele chegar aqui e eu puxar lá, essa polia que é móvel vai fazer o quê? Se movimentar, subir e descer. Olha lá o vertical que a gente falou lá no começo, né? E aí, percebe que eu tenho duas outras cordas. Esse 20 newton vai ficar dividido. Vem 10 para cá e vem 10 para esse outro lado aqui. Percebe que esse 10 aqui, ó, passa por onde? Por dentro dessa e desce. Então, aqui, a força que eu faço aqui não é o 20. Ela é quanto? 10 newton.
Opa, ficou mais fácil, não ficou? Porque antes eu tinha que puxar 20. Agora eu puxo quanto? 10. Olha que legal, isso aqui é muito melhor para mim. Aqui, se isso aqui era 20, ó turma, o que acontece? Opa, quanto que eu puxo aqui? 20. Pô, então aqui não ajuda? Não, aqui facilita, mas não faz o quê? Não muda. Olha o começo lá, não altera a força. Nesse caso, a força altera, era 20 virou 10. O que será que vai acontecer nesse outro caso aqui? Vamos pensar com o mesmo 20, gostei desse número. Tá lá os 20 aqui, os 20 newtons. Esses 20 newtons subiu aqui, veio quanto para cá? 10. Boa. Foi quanto para lá? 10 também. Esse 10 aqui, ó, subiu. E agora? Veio quanto para cá? Pensa o que está acontecendo. Era 20, dividiu 10, 10. É 10, dividiu, veio 5 e veio 5. Olha que beleza. Esse 5 passa aqui por dentro, vem para cá. Eu segurando, continua aqui toda plena. Puxei quanto? Puxei 5 newtons. Vou pôr aqui do ladinho. Olha o que aconteceu, então. Essa força que era 20 virou lá 5. Pô, que legal. Isso aqui ajuda muito a minha vida? Ajuda. Então, além dele ser um facilitador, ele faz o quê? Ele altera forças. E aí é a beleza do negócio. É aí que fica bonito. Só que aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Você vai na academia, você acha que é isso aqui que acontece lá na academia? Você acha o quê? Que eles vão colocar um monte de peso para depois dividir? Você vai ficar forte se isso acontecer? Não vai, né, meus queridos? Então, na academia a gente volta só para esse caso aqui. Só como um facilitador e não para alterar as forças. Eu espero que vocês tenham entendido. Super beijo e até a próxima!